Essa abordagem, teologia e pastoral de São José em tempos e lugares é bastante ampla e, portanto, a gente precisa, é claro, delimitar bastante o tema. E nós vamos simplesmente passar vendo um pouco assim, porque existe muita coisa na teologia, o que São José pode ser contemplado, e depois na pastoral e na devoção. Nós precisamos, antes de tudo, ter em consideração que a teologia de São José, ela não foi evidenciada como poderia ou deveria ter sido evidenciada ao longo dos séculos. E existem várias razões para isso. Um pouco por medo de um devocionismo, que na verdade tem a sua justificação. Outro pouco é porque se fala que de São José não se tem nada a dizer. Se diz que ele é o homem do silêncio e, portanto, o que se pode falar de São José? Ou ainda, alguns falam, ele é apenas um pai adotivo de Jesus e, portanto, não tem nenhuma importância, seja para a teologia, para uma reflexão sobre ele. Esses são alguns motivos que podem ter sido induzidos a fazer com que uma reflexão sobre São José ficasse assim bastante aquém daquilo que é necessário. Mas nós precisamos ver que é preciso nós darmos uma fundamentação teológica ou josefológica sobre São José, para que nós possamos conhecê-lo melhor e não deixá-lo à sombra. Graças a Deus, isso, ao longo desses últimos 50 anos, tem sido feito com bastante empenho por parte de muitas pessoas, inclusive da nossa congregação, com o padre Tarcísio Stramari, que todos nós conhecemos. Portanto, nós precisamos falar de teologia de São José, e esta deve ser uma verdadeira ciência, porque dela nós devemos, então, ter um conhecimento verdadeiro, seguro, da pessoa, da missão de São José na igreja e até, sem dúvida nenhuma, na história da salvação. Então, esse empenho, esse esforço é muito importante. Nós devemos sempre levar em consideração aquilo que a palavra de Deus, os evangelhos, falam a respeito de São José. Portanto, quando nós abordamos os lugares teológicos, nós temos que trabalhar sempre com a palavra, com a Sagrada Escritura, para podermos assim discernir, conhecer, ver esta pessoa de São José que nós tanto prezamos em nossa vida. E nós, ao recorrermos aos evangelhos, vamos sempre encontrar essas afirmações de que ele é o pai de Jesus, de que ele é o esposo de Maria, de que ele teve uma profissão, que foi carpinteiro, de que ele foi o educador de Jesus, de que ele foi um homem justo. E tudo isto precisa ser levado em consideração quando nós vamos abordar a pessoa de São José e, portanto, quando vamos fazer uma reflexão teológica
sobre ele. Então, nós temos aqui duas vertentes. Uma vertente que é a teológica ou josefológica, e a outra vertente que é pastoral devocional. As duas são importantes e necessárias para nós levarmos em consideração a pessoa de São José. A vertente josefológica, ou se quisermos teológica, porque nós precisamos e devemos falar de uma teologia josefina, de uma teologia de São José. Ela é necessária porque ela vai dar toda a nossa fundamentação para podermos contemplar São José na sua importância para nós. Nós, então, vamos ver na vertente teológica, como nós falamos, temos que partir primeiro de tudo dos evangelhos. E nos evangelhos nós encontramos informações bem precisas sobre a pessoa de São José, a sua procedência, descendente de Davi, e isso é muito importante porque ele deu a descendência davídica a Jesus. Vamos ter com bastante ênfase nos evangelhos que ele é o esposo de Maria e que, portanto, teve um verdadeiro casamento com Maria, que São José é justo, e esta palavra é muito importante para dar uma significação à pessoa de São José. E tudo isto, é claro que a reflexão teológica levou em consideração quando fala de São José. Ainda nos evangelhos, nós vamos ver que haverá a descrição sobre a perplexidade de São José diante da gravidez de Maria. Vamos ver a revelação do anjo a José, indicando que ele deve dar o nome ao menino. Isso é muito importante para ser considerado também. E ainda que os evangelhos consideram São José o pai de Jesus. Então nós não podemos ter medo, receio de falar que São José é o pai de Jesus. E as outras informações que nós temos ainda no Evangelho da Infância, quando falam de José e Maria que vão a Belém, do recenseamento, do nascimento do menino Jesus. Depois nós temos a fuga para o Egito, a volta do Egito para Nazaré e o resto da vida escondida ali em Nazaré. Tudo isto é fruto de reflexão, é fruto, matéria para se fazer a teologia de São José. Então, quando nós vamos falar de São José nesta chave teológica, nós temos que levar em primeira mão, primeira consideração, todos os dados da revelação, ou seja, dos evangelhos sobre São José. Mas nós não temos só para a nossa reflexão os evangelhos. Nós temos também outras chaves. E a outra chave muito importante que ajudou muito no conhecimento e no desenvolvimento da teologia de São José foram os padres da Igreja. Como nós sabemos, estes que foram desde o século II até o século VII, e foram pensadores, foram escritores, eles fizeram muitas reflexões sobre São José, onde ressaltaram as suas virtudes, ressaltaram os seus privilégios e enfatizaram já tudo aquilo que os evangelistas falaram sobre São José e, é claro, sobre Maria também, porque eles, quando faziam a reflexão, eles falavam ou de Jesus ou de Maria e, secundariamente, portanto, sobre São José. Então, nós pegamos
estas suas informações quando eles realmente fazem as suas considerações sobre tudo aquilo que é de Jesus, e Jesus está relacionado a São José, e aquilo que é de Maria, que também está relacionado diretamente com São José. Portanto, os padres da Igreja, eles exaltaram as glórias de São José por meio dos seus comentários, sobretudo dos evangelistas Lucas e Mateus. E eles, ao fazerem esses comentários, falavam, embora que de maneira secundária, podemos dizer assim, a respeito de São José. Nós escolhemos alguns dos padres da Igreja. São muitos os padres da Igreja que fazem esta referência sobre São José. Nós escolhemos alguns porque são muitos, e dentre os quais nós temos aí Santo Ambrósio. Ele faz uma afirmação muito bonita, que a glória de Maria é ter concebido o Verbo, e a glória de José é tê-lo conservado. E, portanto, ele tem essa consideração sobre São José, e as suas reflexões muitas vezes não são realmente de acordo com tudo aquilo, porque a teologia de São José, a reflexão de São José evoluiu, sobretudo, nesses últimos 50, 60 anos, mas nós temos coisas importantes sobre ele. Então, no primeiro período, aqui nós temos lá alguns dos padres da Igreja que ajudaram na reflexão josefológica. Está lá nesse número 3. E nesse primeiro período, que vai desde o fim do século I até o ano de 325, nós temos que destacar esse padre da Igreja, Orígenes, o qual, falando, é claro, sobre Maria, defendendo a virgindade perpétua de Maria, ele também defende que São José foi virgem, foi casto e viveu esta vida de virgindade junto com Maria. Nós temos, só de passagem, portanto, muito rápidos, né? Ele ainda afirma a respeito dos irmãos de Jesus, que sempre é uma questão polêmica que muitos ainda falam hoje, e ele defende que os chamados irmãos de Jesus, segundo a lei, e nascido de José, por meio de foram aqueles nascidos primeiro por meio de uma primeira esposa, depois que São José morreu. Ele defende isso, é claro, baseado um pouco nos apócrifos, mas hoje não é a posição da teologia sobre São José a respeito desses irmãos de Jesus. Então, ele defende a paternidade de São José em vista do seu serviço a Jesus, e vê a razão do matrimônio de Maria com José no seu mistério da encarnação. Ele justifica o título que São José tem como pai de Jesus, que é dado pelo Espírito Santo. Digo, às vezes nós temos um certo receio de falar que São José é pai de Jesus, enquanto que esses padres, esses pensadores, nos dão toda a condição de nós afirmarmos isto. Ainda esse padre, ele faz uma afirmação muito interessante. Não devemos nos maravilhar que São José e Maria são chamados pais, um por motivo do parto e o outro por motivo do serviço, merecem o nome de pai e de mãe de Jesus. Este é Orígenes, que tem muito para nos dizer aí.
O Hipólito de Roma foi um outro padre da igreja. Ele afirma que os irmãos de Jesus, sempre esta polêmica que havia naquele tempo, nasceram do sêmen de José, mas Jesus nasceu da Virgem Maria e do Espírito Santo. Então, na opinião de Hipólito, José teve filhos que eram vivos ainda depois da sua ressurreição. Como nós falamos, é baseado nos apócrifos, e hoje esta afirmação não tem mais valor para a teologia josefina. O Júlio Africano, outro padre da igreja, explica o porquê São José recebeu, conforme Mateus e conforme Lucas, o nome de dois pais. Às vezes fala que o pai de José era Jacó, e às vezes que o pai de José era Eli. E ele dá aqui a explicação que um foi gerado naturalmente de uma genealogia natural, aquilo que Mateus explica, e que Lucas dá uma genealogia legal para José. Então é bom nós sabermos isto, porque às vezes nós defrontamos com esta situação de muitas pessoas que nos pedem a esse respeito. No segundo período, que vai de 325 até o ano de 457, nós temos esses outros padres aí, como eu afirmei, são alguns deles que nós escolhemos aqui, mas existem muito mais outros que nos falam e que nos dão essa colaboração da reflexão sobre São José. Por exemplo, Santo Efrem, que viu na concepção de Maria um acontecimento diferente do caminho comum da vida da concepção dos casados, porque Maria concebeu por obra do Espírito Santo. E também defende a pureza de Maria e defende tudo aquilo que José teve de comportamento em relação à gravidez de Maria, procurando entender que tudo isto era obra do Espírito Santo e que, por isto, não tinha a mínima ideia de denunciar Maria por ela estar grávida, e ele entendeu que esta era uma obra admirável de Deus e, portanto, obra do Espírito Santo. Ainda nós temos Santo Ambrósio, que enfatiza a importância do matrimônio de José e de Maria. Ele também enfatiza a virgindade perpétua de Maria e, consequentemente, também a de José, colocando-o também como guarda de sua virgindade. E também ele afirma que Jesus honrou José como o seu pai. Jesus o considerou sempre como o seu pai. Ambrósio também, ele aceita que José possa ter tido filhos de um casamento anterior, mas não aceita que ele era idoso quando se casou com Maria, como às vezes nós vemos aí nas representações iconográficas que não respondem à verdade. Pois nós temos São Jerônimo, o grande São Jerônimo, que defenderá que ele, ou seja, José, se casou com Maria, a fim de dar a genealogia a Jesus, e mostra aí a importância de São José nesse contexto do casamento. Ele também defende que José é pai de Jesus e defende toda a virgindade de José
assim como de Maria. Ele serve-se, inclusive, de algumas afirmações de São Jerônimo para defender essa sua posição. E ele diz uma frase muito importante aqui, quando ele faz esta polêmica quanto à virgindade de Maria ou à virgindade de José. Quando ele faz a polêmica com Elvésio, e ele diz o seguinte, dizendo para este que não aceitava a virgindade de Maria: tu dizes que Maria não permaneceu virgem. Eu reivindico mais que o próprio José permaneceu virgem por Maria, a fim de que de um matrimônio virginal nascesse um filho virginal. De fato, a fornicação não é condizente para um homem santo, e não está escrito que ele tenha tido outra mulher. A respeito de Maria, se tem que ela tenha tido José como guarda e como seu marido. Não resta, portanto, dúvida que Maria era virgem, permanecesse virgem, e que José também permaneceu virgem, casto. Afirma também ainda sobre a importância do matrimônio de Maria, com Maria, e fala que foi um verdadeiro matrimônio. Isso também dirá depois Santo Tomás de Aquino, sobre o matrimônio como verdadeiro, porque houve a prole, ou seja, houve o filho, houve a fidelidade e houve também o sacramento. Essas três realidades, para ele, fundamenta toda a veracidade do matrimônio de José e de Maria. Prosseguindo, indo mais para frente, mais lá em cima, nós temos o Eusébio de Cesareia, que também defenderá a transmissão da descendência davídica a Jesus por meio de José no casamento com Maria. E também ele vai falar sobre a virgindade de Maria e sobre essa posição de José diante da gravidez de Maria. Ele diz que é temeroso afirmar que realmente José tenha pensado qualquer coisa que não condizesse à virgindade e à santidade de Maria. Outro padre da igreja, Pedro Crisólogo, vai também discutir sobre os filhos de José e de Maria, sempre defendendo que os filhos de José podem ter sido de um outro casamento, influxo dos apócrifos, mas que Maria não teve nenhum outro filho a não ser José, a não ser Jesus. E vai também discorrer sobre a profissão de José, chamando de Faber, de carpinteiro, com tudo aquilo que realmente o carpinteiro, o Faber, o trabalhador fazia naquele tempo. Terceiro período, nós temos de 451 até a metade do século VIII, temos aí o Pseudo Crisóstomo, também vai falar sobre o matrimônio de José e de Maria, vai afirmar que eles celebraram um verdadeiro casamento e que houve entre eles realmente a virgindade, a castidade. Esse outro aqui, Leandro, ele vai fazer uma afirmação que São José era pobre, precisava trabalhar muito para poder sustentar por meio do seu trabalho, e vai colocá-lo também como
um exemplo a ser seguido por aquilo que José foi, como trabalhador, como pessoa pobre, e pedia: siga, portanto, os exemplos de São José. O quarto período, e para terminar esse período, nós temos aqui o Beda, o Venerável, que vai afirmar que Jesus é filho de José, e vai também afirmar que José foi o ministro, o testemunho do nascimento de Jesus, aquilo que depois o Papa João Paulo II também vai procurar colocar na sua exortação apostólica Redentores Custos. Este outro aqui está dizendo aqui, procurar informar o número das páginas. Tá bom, vamos seguir na página 30. O Cristiano Stavelot, ele vai afirmar que, sobre a dúvida de São José em abandonar a sua esposa, ele sabia que ela era santa e que era indigno pensar que São José tivesse qualquer dúvida sobre a pureza de Maria. E ele faz aqui uma comparação muito bonita. Ele diz que, assim como São Pedro, diante da pesca milagrosa, exclamou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, ou ainda o centurião, que ao enviar o mensageiro ao Senhor, disse: eu não sou digno que venhas em minha casa. Da mesma maneira, São José teve esse comportamento, esse temor divino, assim, quando ele, então, sentiu-se indigno de compartilhar a sua vida com Maria. E ele conclui dizendo: afastarei Maria de mim, porque eu constato que um grande mistério se realizou nela. Aqui ele faz uma comparação ou uma consideração sobre a virtude da justiça de São José. Pedro de Claraval, um outro padre da igreja também, vai ressaltar a mediação de Maria na obra da salvação, assim como a mediação de São José também, sempre, é clara, submetida àquela de Maria, mas vai dar ênfase que, assim como Maria colaborou na obra da salvação ou da redenção, também São José colaborou de uma maneira bastante particular. Nós vamos depois aí passar para a página 34. Então, nós devemos levar em consideração, como nós falamos, tudo aquilo para fazer uma reflexão sobre a teologia de São José, tudo aquilo que a palavra de Deus, ou seja, os evangelhos nos ensinam. Devemos levar em consideração tudo aquilo que foram as reflexões dos padres da igreja, e nós salientamos apenas alguns deles aqui, e devemos levar em consideração, para a reflexão de nossa josefologia, da teologia de São José, aquilo que os teólogos elaboraram, trabalharam, fizeram a respeito de São José. Então, nós temos que, por exemplo, lembrar, e não pode se esquecer, Tomás de Aquino. Ele faz 3 afirmações que são básicas para a teologia de São José. E eu vou lê-las aqui. Primeiro, é teologicamente certo
que o matrimônio entre José e Maria foi verdadeiro e perfeito quanto à sua essência, não, porém, quanto ao seu uso. Segunda afirmação que ele faz: São José conservou a perpétua virgindade durante toda a sua vida. E a terceira afirmação: houve, tanto em José como em Maria, o voto de virgindade, voto que foi condicionado antes do matrimônio e absoluto depois do matrimônio. Essas três afirmações aqui do Tomás de Aquino são fundamentais para a teologia. Tomás de Aquino também negou a posição daqueles que afirmavam que José teve filhos com outra mulher e afirmou que deve ser evitado esse erro de dizer que Maria teve outros filhos com José e que José teve outros filhos, inclusive de um segundo casamento. Ainda nós temos que lembrar que Tomás de Aquino, na página 36, depois dele, poucos estudiosos apresentarão novidades a respeito da teologia josefina, ou seja, ele deu uma base muito boa para os teólogos, os josefólogos, depois refletirem sobre São José. Uma outra pessoa também que colaborou muito na reflexão e no conhecimento de São José foi Gerson, esse estudioso aqui de São José, devoto de São José. Ele vai fazer afirmações muito contundentes e muito importantes. Na página 36, o que ele afirmou? Ele sustentou a santificação de São José no seio materno. Ele sustentou também a imunidade da concupiscência de São José, assim como ele afirmou a ressurreição, que a sua ressurreição com Jesus e a sua ascensão aos céus. Todas essas posições que Gerson defendeu com unhas e dentes, elas não são admitidas na reflexão teológica hoje, ou seja, não há uma posição de que, na verdade, José foi ressuscitado, que José foi santificado no seio materno, que José ressuscitou junto com o seu filho. Tudo isto, a teologia de São José é bastante prudente a este respeito. Portanto, nós não temos essas afirmações e nós não podemos afirmá-las facilmente, isto que ele sustentou aqui. Mas veja a ousadia dele, lá nos anos de 1400 e pouco, já afirmar tudo isso sobre São José, sem dizer tudo o que ele influenciou entre os padres no concílio, para que São José fosse valorizado, fosse celebrado. Isso tudo aí é muito importante. A outra pessoa é Bernardino de Sena. Ele vai afirmar também a ressurreição e a assunção de São José. E ele vai dizer que o casamento de José com Maria é veríssimo, muito verdadeiro mesmo. E ele ainda vai dizer que, se colocarmos São José em relação a toda a igreja, não será ele talvez o homem eleito e afortunado por meio do qual e sob a sua proteção Cristo foi introduzido no mundo de maneira ordenada e honesta? Ou seja, ele faz uma reflexão sobre a importância de São José no plano da salvação. E ele afirma ainda: se a igreja é devedora à Virgem, visto
por causa de sua mediação, ela se tornou digna de receber o Cristo. Igualmente, José também deve ser considerado desta maneira, em função da sua missão, da sua tarefa. Nós temos ainda esse outro aqui, que é muito importante também na teologia de São José, o Isolani. E ele apresenta São José num verdadeiro tratado teológico, realmente, sobre São José. Foi um que deu uma grande base na teologia sobre São José com os seus escritos. E ele faz uma tríplice referência à dignidade de São José, dizendo e afirmando e explicando esses títulos: José, justo por excelência; José, esposo da Rainha do Céu, de Maria; e José, pai putativo do Filho de Deus. Esses três títulos aqui dão em decorrência toda a dignidade, toda a riqueza, toda a grandeza de São José. E ele vai chamar São José como aquele que tem o maior poder de intercessão junto a Deus lá no céu. Portanto, uma pessoa que realmente viu a importância de São José na história, na vida dos fiéis. E ele tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que é muito importante. O Espírito Santo não cessará de agir nos corações dos fiéis até que a Igreja não honre com um movimento de veneração o divino José, funde mosteiros, edifique igrejas, eleve altares em seu nome, multiplique as suas festas e mais solenemente as celebre. Grandes homens estudarão dons interiores de Deus escondidos em São José e encontrarão tesouros de inestimáveis valores. Diz ele: nós somos levados a acreditar que Deus quer, no fim dos tempos, que se honre São José na igreja militante com as honras mais esplêndidas e o torne objeto da mais profunda veneração. Um dia se verá que a festa do pai adotivo de Jesus, do esposo da rainha do mundo, será uma festa principal e solene. Ele profetizava que isso um dia vai acontecer para que São José mereça todo aquela veneração, aquele respeito que ele realmente merece. Pois nós temos Bernardino de Bustes, que também afirmará que entre José e Maria existiu um amor santíssimo, e que depois de Jesus, Maria não amou ninguém mais com tanta ênfase do que a seu esposo São José. Vai discorrer sobre a unidade, o amor que tinha entre Maria e José. Nós temos ainda na página 42, João de Cartagena, que também vai contribuir na reflexão sobre São José, colocando São José como colaborador no mistério da encarnação. Não somente Maria, mas também ele ajudou em todo esse projeto da encarnação e da redenção da humanidade. Bossuet, também este personagem aí, vai dizer do grande amor que José tinha para com o seu filho Jesus. Ele vai afirmar que Deus colocou no peito de José um raio, uma faísca do divino amor
que ele mesmo trará em relação a seu filho Jesus. Ele vai dizer que José sentia tinha um coração profundamente paterno, que foi formado pela mão de Deus para dar todo esse amor a Jesus. Ou seja, o coração de São José foi plasmado no amor de Deus para que ele pudesse realmente dar este amor incondicional a Jesus. Então, aqui nós terminamos essa parte da reflexão teológica, que depois vocês podem aprofundar melhor aí no texto, com mais tempo. Haveria muitos outros a serem considerados, mas devido ao tempo nós não podemos assim parar aqui. Tem depois os papas que também colaboraram no seu magistério, página 46, nós temos Pio IX, que declarou São José patrono universal da Igreja, e isso ajudou muito para o desenvolvimento da teologia de São José. Temos o Papa Leão XIII, que vai também colocar o seu pontificado sob a proteção de São José, e vai dar um bastante realce à pessoa de São José. Nós temos a página 48, o Bento XV, o Pio IX, e assim todos esses papas aqui, que vocês poderão depois ler com mais tempo, vendo aí a importância deles no magistério para o desenvolvimento da teologia josefina. E nós temos que considerar, na página 54, o Papa João Paulo II, com a sua exortação apostólica Redentores Custos, que foi o maior documento, mais bem elaborado, sobre São José, ele que colocou São José no coração de toda a redenção da humanidade. Um dos documentos, esse documento é um documento que nós não podemos deixar de conhecer e até de estudar. Nós temos, por último, o Papa Francisco, que também é um grande devoto de São José, que colocou também no seu brasão lá o sinal, a flor de nardo, que tem toda uma tradição hispânica, que tem todo um sentido para a consideração a São José. Nós temos ainda que o Papa Francisco colocou o nome de São José nas orações eucarísticas 2, 3 e 4, isso em 2013, coisa que antes era desconsiderada. Hoje, realmente, São José fica mais presente nas nossas liturgias também. A outra vertente é a vertente pastoral e devocional, que é muito extensa também. E nós devemos lembrar que nós não devemos considerar São José só na parte teológica, como nós vimos até agora, mas também seja na pastoral e na devocional. Nós sabemos que sempre houve esse cuidado dos cristãos e da igreja com a devoção a São José. É muito importante nós lembrarmos lá na página 60, onde o Papa Pio X, o 10º, diz que é sumamente oportuno investigar os fundamentos da sólida piedade para com o Santo Patriarca, o qual é reconhecido pela Igreja Católica como o seu especial patrono diante de Deus. E esse Papa ainda diz uma coisa interessante, que é preciso investigar os fundamentos da sólida piedade para com São José, o que implica em um maior aprofundamento de sua participação no mistério da salvação,
como colaborador direto, juntamente com a sua esposa, na obra da salvação operada por Cristo. Portanto, é importante levar em consideração todas as devoções que aconteceram ao longo dos séculos para a pessoa de São José. Como nós sabemos, no início, essa devoção não foi grandemente desenvolvida, devido a outras preocupações da teologia, de defender a divindade de Jesus, de defender, de combater as heresias cristológicas, de defender a virgindade de Maria, mas por isso não houve toda uma difusão da devoção a São José tão acentuada, mas sempre ela existiu, e de uma maneira particular, a partir do século XVII, ela vai ter muito mais ênfase, aí no século XVI, seja com os carmelitanos, seja com Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande promotora da devoção de São José, e a Igreja deve muito realmente ao esforço, à devoção, ao carinho que Santa Teresa teve para com São José. Depois colaboraram também para esta ampliação da devoção a São José, sejam os concílios que aconteceram em vários lugares, colocando ênfase em São José, colaboraram as congregações religiosas, que deram muita ênfase e ainda dão ênfase à devoção a São José, colaboraram os vários tipos de devoções, as quais algumas delas nós também temos, como as dores e alegrias de São José, as ladainhas de São José, rodário de São José, escapulário de São José, o mês de São José, as quartas-feiras, as novenas. Tudo isto colaborou muito para a difusão da devoção a São José. Tem muita coisa que se pode amplificar esse conhecimento sobre a devoção, sobre a veneração de São José ao longo dos séculos. O importante é, e assim concluo, que nós devamos, para considerar São José nesta dimensão dentro da Igreja e dentro da nossa realidade de cristãos, levar em consideração tanto a dimensão josefológica, porque ela dá o fundamento, a base, para podermos falar de São José com propriedade, e levar em consideração que, em base ao conhecimento da teologia de São José, em base a tudo aquilo que nós podemos aurir da reflexão de São José, nós termos maior consideração sobre ele por meio das diversificadas devoções que hoje acontecem em toda a Igreja e que também em nossa congregação dos Oblatos de São José, isso não é esquecido e é dado sempre uma ênfase muito importante. Muito obrigado.